Olá, eu estou muito feliz que você está aqui comigo, porque está começando a minha primeira série de mensagens aqui no canal do YouTube. Eu quero convidar você para compartilhar esse canal com mais pessoas, se inscreva aqui, curta o canal, deixe o seu comentário para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas e mais vidas. Eu também estou em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, você pode procurar e pesquisar. O objetivo aqui é que essa mensagem alcance muitas vidas, transforme pessoas, assim como pode transformar também a sua vida hoje. Então fique ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse momento. E o tema da primeira mensagem é: não tema a tempestade. E quando eu falei com Deus sobre essa série que eu iria fazer, que o tema é Reaja, veio logo no meu coração sobre tempestade, que é um momento que muitos de nós vivemos. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas grandiosas, maravilhosas e tudo parece bem e do nada vem uma tempestade. E o meu coração logo se voltou para uma palavra que está escrita em Mateus. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, e é uma palavra muito conhecida essa, mas o Senhor quer te lembrar dessa palavra. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, que perecemos. Essa palavra combina, essa palavra fala muito ao momento que muitos de nós estamos vivendo. Jesus tinha acabado de fazer muitas maravilhas junto aos seus discípulos e junto àquele povo. Eles tinham passado o dia caminhando e ali havia havido cura, libertação. Um leproso havia sido curado, várias pessoas haviam sido transformadas. O dia inteiro, vários milagres aconteceram. E depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muita revelação, depois de um dia abençoado, que talvez isso aconteça, esteja acontecendo aí com você, acontece comigo também. Depois de um dia que você fala: meu Deus, que bênção, que dia grandioso, que pessoas que estão ao meu redor, que estão sendo curadas, estão sendo transformadas, estão sendo abençoadas. Talvez no seu trabalho você teve uma grande vitória, talvez a sua família esteja dando tudo certo, e aí você fala: nossa, que dia longo. Foi um dia longo, mas foi um dia cheio de cura, foi um dia cheio de coisas boas. E depois daquele dia onde os discípulos de Jesus faziam milagres ali com eles, operavam vários milagres, eles tiveram que pegar um barco para fazer uma travessia. E Jesus entrou com os discípulos naquele barco e obviamente todo mundo já estava cansado o dia inteiro, porque mesmo que o dia inteiro seja de cura, mesmo que o dia inteiro seja bom, nós nos cansamos, nós somos seres humanos. E eles estavam cansados já, e à noite eles foram fazer a travessia naquele barco, e o mestre Jesus entrou naquele barco já cansado, porque ele veio como homem, Jesus também cansava. E ele entrou naquele barco e dormiu. E eles foram fazer aquela travessia. Imagino eu que Jesus estava ali naquele barco, um barco maior, mas haviam outros barquinhos, porque também tinham outras pessoas atravessando aquele momento com Jesus. E durante aquela travessia, depois de um dia maravilhoso, depois de um dia de cura, todo mundo pensou: é hora de descansar. Esse momento chega para todos nós, é hora de descansar. Eu já lutei tanto, eu passei o dia fazendo tanta coisa, eu passei o dia ajudando tanta gente, foi tanta gente que eu levantei, foi tanta palavra boa que eu liberei sobre a vida das pessoas, no meu trabalho está dando tudo certo, o meu dia foi maravilhoso. Então, Jesus, é hora de descansar. E aí você entra no barco para fazer uma travessia e você fala: esse é o meu momento, está na hora de atravessar, está na hora de descansar. E aí no meio daquela travessia, onde você começa a deitar a sua cabeça, onde você começa a falar: Jesus está no controle, porque Jesus está aqui no barco comigo, agora finalmente eu posso sossegar. E aí na hora que você pensa isso, e talvez esse momento esteja acontecendo com você exatamente agora, começa uma tempestade. E a Bíblia vai contando essa história, falando que eles aproximaram de Jesus, eles estavam ali preocupados, eles estavam alvoroçados, e eles procuraram pelo mestre.
E que grande desespero, na hora que eles procuraram o mestre estava dormindo. E aí muitas pessoas falam assim, por que Jesus estava dormindo? Se ele sabe de todas as coisas, Lucas, se ele conhece o meu futuro, se ele sabe o que eu preciso, por que ele deixa a tempestade chegar? Por que ele dorme no meu barco? Será que Jesus é irresponsável? Será que Jesus não sabe? Porque é mais ou menos aquilo que os discípulos estavam dizendo, quando eles chegaram dizendo, mestre, não se te dá que morramos. Eles estavam basicamente dizendo naquele momento assim, mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quem somos nós para questionar o Deus que criou todas as coisas? Quem é você para questionar o Deus que te criou, que estava na fundação do mundo? Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele sabe a hora que precisa vir a tempestade e Ele sabe exatamente a hora que precisa acalmar a tempestade. E quando eles falam isso para Jesus, eles estão questionando, ô mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E Jesus se levanta e fala, homens de pouca fé. Sabe por que ele fala homens de pouca fé? Porque ele quer ensinar através dessa palavra uma coisa para você que está assistindo. Ele quer ensinar a você que você não tem um controle desse barco. Que não importa se o dia inteiro foi maravilhoso, o quanto você fez o bem para todo mundo, o quanto você ajudou sua família, seus amigos, o quanto você se levantou disposto a fazer a diferença. Ainda assim você não tem um controle do seu barco. Talvez você esteja tentando dominar todas as coisas, talvez você ache, eu posso fazer, eu sou dono de mim, por quê? Porque eu trabalho tanto, porque eu controlo tudo. Porque eu ajudo a minha família, eu ajudo os órfãos, eu faço tudo o que todo mundo pede, então eu tenho o controle do meu barco. Jesus quer dizer para você que Ele está com você nesse barco. Mas a primeira coisa que Ele quer te ensinar é que você vai aprender, você vai precisar aprender a ter humildade de entender que você não tem um controle. E que quando começa uma tempestade que você não pode fazer nada, que o seu controle foge das suas mãos, você fala, cadê? Antes eu tinha um controle de tudo, agora chegou uma tempestade, parece que eu vou naufragar. Aí nesse momento, Ele quer que você exerça a sua humildade. E você reconheça que se Ele está no seu barco, você deveria estar do lado dele, olhando para Ele, falando Jesus, conversando com Ele, vendo as maravilhas. Jesus quer que nesse momento você exerça a sua humildade, entenda que você não tem um controle de nada, que você vai precisar ir lá no finalzinho, lá no fundo do seu barco, que talvez você tenha deixado Ele lá na sua vida. Você vai ter que ir lá falar, Jesus, acorda. Mas não como um pedido de, Jesus, você é responsável, você está dormindo aí de qualquer jeito, não. Mas como Jesus, eu tenho humildade de reconhecer que eu não tenho controle, que no meio dessa tempestade, só você pode acalmar. E aí talvez você ainda esteja se perguntando, ô Lucas, ainda assim eu acho que se Ele está comigo, se Ele está nesse barco, se Ele tem um controle, Ele deveria saber que essa tempestade ia chegar, Ele deveria saber que esse momento difícil ia acontecer na minha vida, e Ele já deveria ter evitado, meu lindo. Você precisa aprender a ter humildade de entender que Ele está no controle. E depois disso, você vai precisar entender, porque Ele é o único que tem informações privilegiadas sobre tudo. Sabe por que Jesus dormia? Porque Ele tem informações privilegiadas sobre o futuro, porque Ele tem relacionamento com o Pai. Ele tem relacionamento com Deus e por isso Ele sabe exatamente como vai ser o amanhã e por isso Ele pode descansar e sossegar, porque Ele sabe que o controle verdadeiro está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Então a primeira coisa que Jesus me ensina aqui é que eu não tenho um controle de nada, que eu vou precisar ter humildade, e a segunda coisa que Ele começa a me ensinar é que quem tem informações privilegiadas não se desespera. Você pode dormir no meio da tempestade porque você conhece o Pai que você tem, você conhece a quem você serve, então você pode descansar porque você sabe exatamente do que Ele planejou para o seu futuro. Jesus conhecia o futuro, então Ele podia descansar. Jesus sabe qual é o seu propósito, Ele sabe o plano que Ele tem para você, Ele sabe o que vai ser amanhã.
Ele pode descansar, sim, ele pode dormir, você pode sossegar, porque o seu propósito é muito maior do que essa tempestade que você está vivendo. O seu propósito é muito maior do que esse momento delicado que você está vivendo. E quando nós estamos no meio da tempestade, geralmente nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos porque ali, junto daquele barco grande que tinha Jesus, tinham outros barquinhos pequenos fazendo aquela travessia. E quando aquela tempestade chegou, imagino que aquela tempestade não atingiu só o barco em que Jesus estava, aquela tempestade atingiu a todo mundo que estava ao redor, a todos os outros barquinhos. E talvez a sua maior preocupação agora seja exatamente com as pessoas que estão ao seu redor. O que eu vou fazer agora com a minha família? O que eu vou fazer agora com os meus amigos? O que eu vou fazer agora, meu Deus, se a tempestade chegou para todo mundo, se todos os barquinhos ao meu redor parece que vão naufragar? Mas Jesus está no seu barco. Talvez as pessoas ao seu redor não conheçam esse Jesus, talvez esse Jesus que você conhece não está dentro desses outros barquinhos, mas com a sua humildade, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, você vai chamar, você vai clamar por Jesus, Jesus vai se levantar e Ele vai ordenar que o mar se acalme, e quando o mar se acalmar, a tempestade não vai parar apenas na sua vida, mas também na vida de todo mundo que está ao seu redor, porque você vai ser um agente de Jesus para transformar e para acalmar a tempestade daquelas pessoas. Você é escolhido por Deus para acalmar o coração daqueles que estão desesperados. Você é escolhido por Deus para acalmar a tempestade que as pessoas estão vivendo ao seu redor. Jesus está no seu barco. Agora talvez seja o momento de você fazer um exercício, de você se perguntar: onde Jesus está no meu barco? Onde eu esqueci Jesus talvez no meu relacionamento com Ele? Onde que eu deixei de acreditar, de confiar que Ele estava comigo? Porque Ele está aí, Ele está com você, Ele está no seu barco. Você precisa buscá-lo, você precisa ir lá, porque Ele já tem informações privilegiadas sobre o futuro. Ele já sabe exatamente que o seu propósito vai ser cumprido e Ele sabe que o amanhã é de calmaria. Vai lá atrás de Jesus. Exerça a sua humildade, fale assim: Pai, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, eu quero tirar o controle da minha mão, porque eu sei que eu não posso fazer nada sem o Senhor, eu sei que eu não sou nada sem a sua presença. Então Deus, pega o controle de volta. Talvez eu tomei o controle em algum momento, mas eu sei que para algumas coisas só o Senhor pode resolver. Eu quero a tua presença, Pai. Eu quero que o Senhor se levante, porque eu sei que quando o Senhor se levantar e eu tiver um relacionamento com o Senhor, as pessoas que estão ao meu redor também vão ser impactadas através da sua voz.